Eu sempre achei que incêndio era coisa de filme, dessas tragédias que a gente vê de longe e agradece por nunca ter vivido. Mas naquela noite, o fogo começou no meu prédio e terminou dentro de mim. Antes de te contar essa história, já faz aquele favor que ajuda muito o meu trabalho aqui. Se inscreve no canal, deixa o like e comenta se você acredita que tem encontros que mudam a vida da gente para sempre. Já fez isso? Então, segura firme, porque a história de hoje começou no susto e terminou com o coração mais quente do que qualquer incêndio. Meu nome é Renata, tenho 28 anos, moro em Porto Alegre, trabalho com design gráfico, e a verdade é que minha vida sempre foi simples. Não que eu reclame, sempre gostei de rotina. Café preto sem açúcar de manhã, playlist indie tocando baixo enquanto eu desenhava no computador, almoço esquentado no micro-ondas, e um passar de tela eterno no celular tentando decidir se eu ia ou não para a academia. Spoiler, quase nunca ia. Eu morava num prédio antigo no bairro Bonfim, aquele bairro que mistura prédio velho, cachorro na janela, senhorinha varrendo calçada e cheiro de comida boa vindo das casas. Era tudo muito comum. Comum até demais. Até o dia que meu prédio resolveu me dar um susto digno de novela das 9. Era uma sexta-feira abafada, típica de verão em Porto Alegre. Aquele calor grudado no corpo que nem ventilador dá conta. Eu tava de bermuda, com uma regata velha, largada no sofá, assistindo besteira na TV e reclamando do calor mais do que o permitido por lei, quando senti o cheiro de fumaça. No começo eu achei que era o vizinho assando costela, mas aí o cheiro ficou mais forte e começou a arder o olho. O coração já deu aquela acelerada básica. Levantei, fui até a janela, olhei para a rua e vi gente saindo do prédio do lado com balde, celular, criança no colo, aquele caos organizado que só quem já viu sabe como é. Voltei pro corredor e pronto. Fumaça subindo pelas escadas. Corpo gelado, alma tremendo. Desci o mais rápido que pude, tropeçando nos chinelos, descabelada, celular numa mão e a chave que eu quase esqueci na outra. Foi tudo muito rápido. Gritos, sirene, correria. A rua ficou cheia de gente. E foi quando eu parei perto da entrada do prédio que eu vi ela. A bombeira, naquela farda pesada, máscara no rosto, passos seguros no meio da bagunça. Ela olhou para mim como quem lê uma página aberta. Olhar firme, tranquilo, desses que parecem dizer sem falar nada: eu tô aqui, calma. Foi segundos, mas ficou. Ela veio até mim, segurou meu braço com firmeza, e pela primeira vez naquela noite, eu senti que eu não ia desmaiar de medo. Tudo certo? Conseguiu sair bem? Respira fundo. Ela disse com uma voz calma, mas que não dava espaço para desespero. Eu só conseguia sentir. O nome dela estava bordado no uniforme. Andrade. Um nome simples, mas que eu sabia que ia ficar gravado em mim. Fiquei do lado de fora vendo o prédio ser controlado, os vizinhos comentando, criança chorando. E eu ali, em silêncio, só com um pensamento na cabeça. Eu tinha acabado de viver um dos maiores sustos da minha vida. E ao mesmo tempo, eu tinha acabado de conhecer a mulher que, sem saber, tinha incendiado outra parte de mim. O dia seguinte ao incêndio foi aquele clássico. Acordei no sofá da casa da Letícia, minha amiga, vizinha e fornecedora oficial de café forte e caos organizado. Acordei cedo, meio zonza, com o celular apitando de mensagem de grupo do prédio, gente perguntando se eu estava bem, gente reclamando do susto, gente querendo saber quando iam liberar os apartamentos. Porto Alegre já tinha voltado ao normal lá fora, mas dentro de mim, o caos ainda rodava em looping. O calor, o medo, o susto e a bombeira. Carla. Ou melhor, Andrade. Eu não lembrava do rosto inteiro dela. A máscara escondia metade. Mas o olhar... o olhar eu lembrava melhor do que minha senha do cartão. Resolvi passar no café da esquina antes de tentar resolver a vida. E foi lá que reencontrei Letícia, sentada na mesma mesa de sempre, com a xícara na mão e aquele sorriso de quem já vinha com piada pronta. Sobreviveu, hein, Renata?
Achei que ia sair nos jornais como a designer que desceu de chinelo e camiseta desbotada no meio do incêndio. Revirei os olhos, rindo. Sorte minha que a bombeira me salvou antes de alguém filmar. Ela deu aquela risadinha debochada que só a amiga tem coragem de dar. Ah, a bombeira... Entendi tudo. Tu mal saiu de um incêndio e já ficou sonhando com a heroína da noite? Fingi que não era comigo, mas estava na cara. Eu tava mesmo. Sonhando, lembrando, criando fanfic mental. Vida que segue. Voltei pro prédio no fim da tarde, quando já tinham liberado para buscar algumas coisas. O cheiro de fumaça ainda grudado nas paredes, o corredor meio escuro, tudo com aquele clima estranho de pós-caos. Peguei o essencial, fui descendo as escadas e na porta da frente do prédio, lá estava ela. Carla, sem farda, sem máscara. Jeans escuro, camiseta básica e aquele jeito calmo de existir como se o mundo inteiro estivesse sempre em câmera lenta para ela. Ela estava conversando com outra bombeira da equipe, mas assim que me viu, os olhos dela encontraram os meus. Do mesmo jeito da noite anterior. Firmes, atentos. Ela deu um meio sorriso. Pequeno, discreto. E eu juro que o mundo deu uma travada no áudio por uns segundos. Você é a do short azul e camiseta do Queen, né? Ela perguntou, se aproximando devagar. Eu tentei parecer normal. Não consegui muito. Sou sim, Renata. Ela assentiu com a cabeça, como se já soubesse. Andrade, ela disse, como se eu já não tivesse decorado. Voltou para pegar as coisas? Voltei para tentar recuperar a dignidade também, que ficou pelo caminho ontem. Brinquei, meio sem filtro. Ela riu. Um riso leve, curto, mas real. E naquele momento eu soube de uma coisa. O fogo da noite passada tinha apagado. Mas o incêndio dentro de mim, esse estava só começando. 2 dias depois do incêndio, a vida já tentava voltar ao normal. Ou, pelo menos, fingia que conseguia. O prédio ainda cheirava a fumaça. Meu apartamento parecia um quarto de filme no ar. E eu tava naquela vibe. Deixa pra amanhã o que eu não quero encarar hoje. Foi quando a Letícia, minha amiga de todas as horas e que também era daquelas que se metia em tudo quanto era trampo artístico alternativo, me mandou mensagem. Preciso de ajuda para um ensaio. Topa vir comigo? Prometo que dessa vez não tem incêndio. Eu ri e topei. A gente foi até um estúdio meio escondido no centro de Porto Alegre e foi só chegando lá que ela me contou. Aliás, é um comercial institucional para o Corpo de Bombeiros da cidade. Imagina eu, gravando vídeo sério, vou virar meme. E eu já estava rindo antes dela terminar. Mas o riso travou bonito quando eu vi, no canto do estúdio, quem estava organizando parte da gravação. Carla. Ou melhor, Andrade. A bombeira. A minha bombeira. Pelo menos na minha cabeça confusa de designer meio carente. Ela estava lá, de uniforme simples, sem aquele aparato todo de resgate, mas com o mesmo ar sereno de sempre. Me viu, sorriu de leve. E isso bastou para o meu estômago dar o velho opa. Durante o ensaio, Letícia se enrolou toda com o equipamento e deixou cair uma das luzes. E adivinha quem foi ajudar? Andrade, claro, que por acaso também veio me dar uma força para reorganizar as coisas. Acho que o único fogo aqui hoje vai ser no roteiro, né? Ela soltou, com aquele tom dela que parecia calmo demais para ser só brincadeira. Eu não sei se era o calor do estúdio, se era o jeito dela me olhar, ou se era só burrice afetiva minha, mas no auge da vergonha e da audácia, eu disparei. Bom, se o incêndio for pequeno, acho que dá tempo da gente tomar um café depois para comemorar a sobrevivência. Ela me olhou. Sabe aquele segundo que dura uma eternidade inteira? Foi esse. Mas para minha surpresa e pânico, ela deu um meio sorriso e respondeu. Depende. Você gosta de café forte ou daqueles aguados que o pessoal toma só para postar no Instagram? Eu ri. Rendi-me completamente. Forte. Sempre forte. Ela assentiu, com aquele olhar tranquilo e cheio de resposta silenciosa.
como se já tivesse aceitado o convite antes mesmo de eu entender o que tinha acabado de fazer. Então acho que a gente pode marcar esse café aí. Pronto. O incêndio interno estava oficialmente fora de controle. O tal café aconteceu numa terça-feira à tarde, dessas tardes típicas de Porto Alegre, que começam com céu azul e terminam com vento cortando a espinha. A gente combinou num café pequeno ali na Cidade Baixa, desses lugares com cheiro de bolo saindo do forno e planta pendurada até no teto. Eu cheguei antes, claro, porque ansiosa que se preze chega meia hora antes só para sofrer em silêncio. Fiquei mexendo no celular, tentando parecer casual quando vi ela chegando. Carla, sem farda, de roupa simples, calça jeans escura, camiseta preta e aquele jeito tão calmo de andar que parecia mentira que ela era a mesma mulher que enfrentava incêndios como quem atravessa a rua. Ela chegou perto da mesa e soltou, com aquele sorriso quase irônico. Veio cedo. Medo de eu fugir do café? Eu ri. Medo não. Trauma recente de incêndio só. Ela riu também, puxou a cadeira e sentou. Pediu café. Forte, como prometido. E a conversa foi acontecendo de um jeito que eu não esperava. A gente falou de tudo. De trabalho, de Porto Alegre, de comida de vó, de playlist para trabalhar, de como as pessoas aqui acham normal fazer churrasco até na calçada. Ela me contou que era de Viamão, que cresceu subindo em árvore, fugindo da escola para nadar no rio com os primos. Eu contei que era a típica guria de apartamento, que morria de medo de bicho e vivia grudada no computador desde os 12. Ela riu. Muito. E eu descobri que o riso dela era raro. Mas quando vinha, valia por todos os silêncios. No meio do papo, ela me olhou de um jeito meio sério, meio curioso. Nunca pensei que ia te ver de novo depois daquela noite. Eu respirei fundo. Senti o coração dar aquele alerta mudo. Nem eu. Mas, se tem uma coisa que eu aprendi naquela noite, é que o fogo que mais marca a gente nem sempre vem de incêndio. Ela ficou me olhando. Não disse nada. Mas o olhar dela disse tudo. Foi o silêncio mais bonito que eu já tinha visto. No fim do café, ela se levantou, ajeitou o cabelo com um movimento automático e me olhou daquele jeito que já estava começando a desmontar minhas defesas. Então, vamos ver se a gente não deixa isso aqui virar só mais uma história para contar, né? Eu sorri. Eu espero que não. E quando ela sorriu de volta, pequeno, discreto, eu soube que a partir daquela noite, tudo poderia mudar. Depois daquele café, as coisas entre a gente começaram a acontecer como tudo que vale a pena acontece. Devagar, no tempo certo, sem pressa nem rótulo. Viramos amigas. Ou pelo menos foi o que a gente fingiu no começo. Carla começou a aparecer mais. A gente trocava mensagem quase todo dia. Nada meloso. Ela não era do tipo que mandava bom dia, flor do dia, com emoji de girassol. Mas era sempre daquele jeito direto, seco na forma e quente no conteúdo. Sobreviveu a semana? Teve coragem de tomar aquele café fraco da padaria? Lembra de tomar água, designer? Besteiras, mas para quem passou o tempo demais sem cuidado, cada mensagem dela parecia abraço. Às vezes ela aparecia do nada no café da esquina. Sentava, pedia o café dela, sempre forte, amargo, e ficava me ouvindo falar besteira sobre cliente indeciso, projeto que não fechava, e a crise existencial que era fazer arte pra gente que não sabe o que quer. Ela era boa de silêncio, mas era melhor ainda de olhar. E era nesses olhares que eu me perdia sem vergonha nenhuma. Teve uma tarde em que eu estava saindo do coworking e Porto Alegre foi pega de surpresa por um temporal daqueles que faz a gente pensar que o mundo vai virar de cabeça para baixo. Sem guarda-chuva, com a mochila nas costas e o cabelo já encharcado, me encolhi na marquise de uma farmácia, tentando decidir se encarava a água ou esperava uma arca de Noé. Foi quando vi o carro. Vidro meio abaixado. Ela, Carla, encostada ali, como se soubesse exatamente onde eu ia estar. Entra aí antes que tu pegue uma pneumonia e me culpe depois, ela disse.
sem nem levantar a voz. Eu entrei. Claro que entrei. Dentro do carro, o cheiro era dela. Café, roupa limpa e alguma coisa que eu não sabia nomear. Só sabia que queria sentir de novo. Ela me deixou na porta de casa. Me olhou por um segundo a mais do que o necessário. Qualquer dia tu me mata do coração assim, viu? Eu ri. Achei que bombeira estava acostumada com adrenalina. Ela olhou para frente, mas com um brilho diferente nos olhos. Adrenalina é fácil. Difícil é quando a gente começa a se importar. Eu fiquei quieta. Porque ali, naquele carro, naquela rua encharcada, com o som da chuva cobrindo tudo, eu entendi. O incêndio dela também já estava aceso. Só que o fogo da Carla era calado. Era de quem cuida sem dizer, de quem fica sem prometer. E eu já estava pronta para me queimar devagar nesse fogo que, no fundo, era tudo o que eu sempre quis. O convite veio do jeito que só a Carla sabia fazer. Direto, sem firula, mas carregado de tudo aquilo que ela ainda não sabia dizer com palavras. Foi depois de mais um café rápido na esquina, quando ela terminou o último gole. Me olhou daquele jeito firme que já derrubava qualquer defesa e soltou. Tu topa jantar comigo amanhã? Eu não brinquei. Nem quis. Nem consegui. O coração deu aquele tropeço besta, e eu só respondi com um sorriso que veio de dentro. Topo. O lugar era simples. Um restaurante pequeno ali na Cidade Baixa, com luz baixa, cheiro de comida boa e uma música instrumental que preenchia o espaço, sem incomodar o silêncio de quem gosta de conversar olhando no olho. A gente se sentou, e no fundo, eu sabia que aquela noite não era só sobre comida. Era sobre atravessar as últimas portas que ainda restavam entre a gente. E foi o que aconteceu. Entre um prato e outro, Carla começou a falar. Mais do que nunca. Me contou sobre a infância em Viamão, sobre o pai que nunca entendia os silêncios dela, sobre a mãe que fazia arroz doce nos domingos nublados, e sobre o dia em que ela quase largou tudo porque ser bombeira também cansa, e não só o corpo. Tem dia que eu chego em casa e fico parada na sala, no escuro, sem querer pensar em nada, só para dar um descanso pro peito. Ela disse, com a voz baixa, sem drama. Eu ouvi tudo, com a atenção de quem já sabia que amar alguém não é só estar presente nos dias leves, é ter colo nos dias em que o mundo pesa demais. Em troca, contei minhas dores também. As pequenas, as escondidas. Falei da sensação de invisibilidade, de viver criando coisas bonitas para outras pessoas, enquanto às vezes sentia que não conseguia criar nada que preenchesse o meu próprio vazio. Ela ouviu, com os olhos, com o corpo todo. E no fim do jantar, me levou para casa. Parou o carro na frente do prédio, desligou o motor e ficou em silêncio por uns segundos que pareceram mais longos do que qualquer conversa. Eu sei que eu não sou a pessoa mais fácil do mundo. Ela começou, meio sem jeito, mexendo nas mãos. Mas eu não te chamei para jantar só para ser mais um encontro. Eu te chamei porque faz tempo que eu não quero ter alguém por perto do jeito que eu tenho te querendo. Aquilo me desmontou por dentro. Num jeito bom. Num jeito calmo. Era como se, de repente, tudo o que eu tinha esperado ouvir estivesse ali, na voz mais serena que eu já conheci. Eu me aproximei devagar, sem pressa. Só encostei a testa na dela, um toque leve, um respirar junto, e o silêncio mais íntimo que eu já vivi com alguém. Eu também tô aqui, sussurrei, e não quero ir embora tão cedo. Ela fechou os olhos, encostando mais firme, como quem faz um acordo sem papel, só com presença. Naquela noite, não teve beijo de filme, nem cena ensaiada. Teve cuidado. Teve verdade. Teve duas mulheres que sabiam que quando o fogo é certo, ele não queima, ele acolhe. Depois daquela noite do jantar, tudo entre a gente mudou. Mas mudou de um jeito bonito, sem pressa, sem rótulo. Não virou namoro de rede social, mas virou presença. Carla começou a aparecer mais, às vezes com café na mão,
às vezes só com o silêncio dela, mas sempre com aquele olhar inteiro. Eu ainda estava morando provisoriamente na casa da Letícia, já que o prédio tinha sido interditado sem previsão de volta. Meu quarto virou território de caixas empilhadas, roupas em mala e vida em pausa. E no meio desse caos, ela, Andrade, com as manias dela, com o silêncio dela que dizia mais do que qualquer mensagem fofa de WhatsApp. Teve uma noite que ela chegou bem mais tarde do que o combinado, cansada, ombros pesados, sem farda, mas com a mesma exaustão de quem voltou da linha de frente da vida. Eu nem perguntei, só fiz café. Deixei ela sentar no chão da sala. E sentei junto, em silêncio, no tempo dela. Teve resgate complicado hoje, ela murmurou depois de um tempo. Eu só encostei meu ombro no dela e fiquei ali. Era isso. Amar a Carla era entender quando falar e quando só estar. Nos dias em que eu desanimava com tudo, com a vida provisória, os trabalhos instáveis, a sensação de que tudo estava em suspenso, ela aparecia do nada com solução prática. Vamos ver uns apartamentos amanhã. Se quiser, fica lá em casa uns dias. Conheço uma amiga que pode te ajudar com isso. Era assim, sem promessa, sem cobrança, só cuidado. E eu, cada dia mais entregue a esse jeito tão simples e tão raro de amar. Só que nem tudo é poesia. Numa tarde leve, a gente resolveu passear na Redenção. Sol brando, clima bom, conversa fácil. A mão dela roçava na minha sem querer querendo. Mas foi quando um grupo de bombeiros apareceu, gente da corporação, de farda, cumprimentando todo mundo, que eu senti. Um deles veio direto. E aí, Andrade? Sumida, hein? E eu fui sumida junto. Ela endureceu na hora, mudou o tom. Oi, Andrade, tudo certo, só dando um pulo aqui. Foi só isso. E nada além disso. Não me apresentou, não me olhou, não me puxou para conversa. Fingiu que eu era uma desconhecida qualquer, ali por acaso. E eu sorri. Um sorriso pequeno, duro, de quem já sentiu esse tipo de invisibilidade antes. O passeio continuou, mas o clima ficou estranho. Ela tentou disfarçar. Soltou um: desculpa, nem percebi que não te apresentei. Eu só balancei a cabeça. De boa. Mas não tava. Nem um pouco. No fim da tarde, ela me deixou em casa com um beijo rápido no rosto. Frio. O mais frio de todos. Entrei. Fechei a porta. E desabei no sofá, sem saber se era raiva, tristeza, ou só aquela velha sensação de estar fora do lugar. Minutos depois, o celular vibrou com uma mensagem da Letícia. E aí, sobreviveu ao date com a bombeira musa? Eu respirei fundo. Chamei ela pro café. E contei tudo. Ela ouviu em silêncio, depois soltou, com aquele olhar que só amigo de verdade tem coragem de lançar. Renata, eu entendo que ela tem o mundo dela. Mas o que ela fez foi estranho. E doeu, né? Eu assenti. Foi a primeira vez que admiti. E a primeira vez que me perguntei, de verdade, será que o lugar onde a Carla vive tem espaço para alguém como eu? O resto daquele dia ficou engasgado no peito. Não teve briga, não teve grito, nem precisava. O que ficou doendo era justamente o silêncio, a ausência de nome, a falta de espaço, a sensação de que ali, naquele mundo que Carla chamava de vida, eu ainda era um segredo. 2 dias depois, veio a mensagem: preciso conversar contigo, hoje à noite. Posso passar aí? O estômago embrulhou na hora. Quando abri a porta, ela estava ali. Carla, ou melhor, Andrade, porque era desse jeito que ela parecia estar naquele dia. Mais farda do que alma, mais armada do que aberta. Sentamos no sofá, sem café, sem desculpa, sem nada para suavizar. Renata, eu te devo uma verdade, ela começou. O motivo de eu ter te deixado de lado aquele dia não foi descuido, foi medo. Meu peito apertou.
Ela continuou. Lá na corporação, tem gente que desconfia de mim faz tempo. Nunca falei nada. Nunca confirmei. Mas o ambiente é complicado. O tenente-coronel é do tipo que acredita que mulher de verdade casa com homem, tem filho e passa domingo fazendo maionese pro churrasco da firma. Qualquer coisa fora disso, pra ele é fraqueza. E eu tô na fila pra uma promoção que eu espero há anos. Uma patente que eu lutei demais pra chegar perto. E se alguém oficializa qualquer boato, eu perco tudo. Ela olhou pra mim com um cansaço que parecia vir de anos de contenção. Não é sobre vergonha de ti. Nunca foi. É sobre medo. Medo real. Medo de perder tudo que eu construí num mundo que ainda trata amor como crime quando ele foge do padrão. Eu respirei fundo. Fiquei quieta por alguns segundos. Porque eu entendi. De verdade. Mas entender não fazia doer menos. Entender só fazia doer com consciência. Eu não tô aqui pra te exigir coragem, eu disse baixinho. Mas também não sei se o meu coração consegue se acostumar com um lugar onde ele precisa se esconder para existir. Ela abaixou os olhos. E naquele instante eu vi. Carla não era alguém que queria esconder. Era alguém que aprendeu a se proteger desde cedo. Que lutou para conquistar um espaço onde, para sobreviver, precisou se calar. E agora, amava. Mas não sabia onde guardar esse amor sem que ele virasse alvo. O silêncio tomou conta de novo. E foi naquele silêncio que eu percebi. Amar a Carla ia ser mais sobre paciência do que presença. Mais sobre aceitar o que ela podia dar, do que sonhar com o que eu queria viver. E talvez eu precisasse me perguntar se o amor que eu sentia por ela era grande o suficiente para caber no pouco que o mundo deixava. Depois daquela conversa, os dias que seguiram foram estranhos. Não teve afastamento declarado, mas teve silêncio. Daqueles que fazem mais barulho do que qualquer discussão. Eu não sumi, mas também não aparecia como antes. Carla respeitava, não cobrava, mas eu sentia, do jeito dela, que ela estava ali, esperando eu digerir tudo aquilo. E como é que a gente digere saber que, por mais que goste de alguém, talvez precise se esconder para caber na vida dela? Não era sobre vergonha. Eu sabia. Era sobre medo, sobre estrutura, sobre uma realidade que ainda pesa mais em cima de quem não se encaixa. Mas mesmo sabendo, doía. Letícia percebeu tudo. Claro. Me arrastou para um café, com aquele olhar que já dizia: eu vou falar o que você não quer ouvir. E falou: Renata, eu entendo ela. Juro que entendo. Mas tu também precisa se entender. Amar alguém não deveria significar se apagar para brilhar junto. Eu assenti. Porque era isso. Eu estava tentando me caber num espaço que nem era meu. Foi numa tarde nublada, como se Porto Alegre sentisse o mesmo que eu, que Carla apareceu, parada na porta do café. Sem farda, sem armadura, só ela. Olhar cansado, ombros tensos, mas com aquela presença que sempre desmontava qualquer muro meu. Se aproximou devagar. Não sentou. Ficou ali, ao meu lado, com a voz baixa. Eu sei que eu não tenho muito a te oferecer além da minha presença, e um monte de limitações que eu não queria ter. Mas eu gosto de ti, Renata. Gosto do teu jeito, da tua bagunça, do teu silêncio. E eu quero te ter por perto. Não sei se vou conseguir ser tudo o que tu merece, mas eu sei o quanto eu vou tentar. Eu fiquei em silêncio, não por falta do que dizer, mas porque, naquele momento, eu entendi que amar Carla ia ser mais sobre coragem do que certezas, mais sobre presença do que promessas. Levantei da mesa devagar, fiquei de frente para ela. Então tenta, mas não me pede para não doer, porque já tá doendo faz tempo. O olhar dela baixou por um segundo, e quando voltou para mim, ele veio mais firme, mais inteiro, mais decidido. E foi ali que eu soube. Ela tinha entendido. A resposta dela não veio em palavras. Veio em atitude.
em passo, em um abraço que não pediu licença, um beijo que não pediu aprovação, um silêncio compartilhado no meio da calçada que disse tudo. Depois daquele dia, as coisas começaram a acontecer, do nosso jeito, imperfeito, tortinho, mas verdadeiro. Carla passou a aparecer mais. Às vezes me esperava sair do trabalho só para me deixar em casa. Às vezes deixava um bilhete na minha bolsa com um "Cuida de ti" rabiscado. Outras, me mandava uma foto do café dizendo: "Forte, como prometido." Comecei a ir à casa dela, só depois do expediente, só depois de ter certeza que o mundo dela estava em silêncio. Era um mundo paralelo que a gente construiu com cuidado, com toque leve, com olhar inteiro, com amor que resistia. Mas mesmo dentro dessa bolha, a vida do lado de fora seguia lembrando que eu ainda era segredo. E tinha dias que isso doía. Tinha dias que ela sumia, que os turnos dobravam, que o medo voltava, que o mundo pesava demais. Mas então, ela voltava, com olhos cansados, corpo exausto, mas alma presente. E era nesses momentos, nesses abraços silenciosos, nesses cafés no fim do dia, nesse cuidado que não se anuncia, que eu entendi. A gente não precisa de amor perfeito. A gente só precisa de amor que seja verdade. O tempo passou. Mais do que eu gostaria de admitir. Foram meses vivendo entre o possível e o segredo. Eu e Carla criamos uma rotina nossa. Uma bolha de silêncio e cuidado onde tudo fazia sentido, menos o mundo lá fora. Mas o mundo... ele sempre cobra. Sempre invade. Sempre lembra que a gente não vive só de abraço escondido e café às escondidas. E eu comecei a sentir a falta de espaço, a falta de nome, a falta de nós em voz alta. A cada saída rápida, a cada desvio de olhar, a cada afastamento disfarçado, eu fui me perdendo de mim. Até que um dia, sentada na varanda da casa dela, depois de mais um plantão dela e mais um silêncio que me doía, eu entendi que precisava parar. Não por falta de amor, mas por excesso dele. Por me amar o suficiente para não me esconder mais. Esperei ela voltar do turno. Fiz café. E falei tudo. Sem drama. Sem grito. Mas com a dor escancarada no peito. Carla, eu não consigo mais viver assim. Eu te respeito. Respeito tua luta. Mas eu também preciso me respeitar. E hoje, eu preciso de um tempo longe disso. Ela não tentou impedir. E eu sabia que não ia. Ela era assim. Silenciosa até para deixar alguém ir. No dia seguinte, arrumei minhas coisas. Fui passar um tempo no sítio da família da Letícia, no interior do Rio Grande do Sul. Um lugar com cheiro de mato, de terra molhada e de silêncio que cura. Lá, eu respirei. Escrevi. Trabalhei. Chorei. Pensei nela. Todos os dias. Mas dessa vez, sem pressa. Sem culpa. Sabendo que se fosse para voltar, ia ser no tempo certo. E voltou. Meses depois. Numa manhã clara, com o céu limpo e cheiro de café fresco invadindo a varanda, eu ouvi um carro parar. O coração reconheceu antes dos meus olhos. Era ela. Carla. Jeans surrado, camiseta básica e aquele olhar firme de sempre. Mas dessa vez, com um brilho novo. Um brilho de quem não precisava mais se esconder. Ela caminhou até mim, como quem atravessa o próprio medo. "Consegui, Renata", ela disse, com um sorriso pequeno, mas o mais bonito que eu já vi. "A promoção saiu, e eu tô aqui, porque agora eu posso. Agora eu quero. Sem armário, sem desculpa." Eu respirei fundo. Senti o peito aquecer num jeito que não queimava. Aquecia. Abri espaço. Ela me abraçou. Firme. Inteira. E ali, no meio do mato, longe de tudo, eu entendi que o amor verdadeiro não tem tempo errado. Só tem tempo certo para quem tem coragem de esperar. Voltamos para Porto Alegre dias depois. Não para viver conto de fadas, mas para viver o real, o possível, o bonito, de mãos dadas pelas ruas que um dia nos viram disfarçar. Agora era diferente.
Agora era casa. Agora era verdade. Eu sei que ainda virão batalhas. Que nem tudo vai ser como a Carla sonhou. Mas agora, ela escolheu viver isso comigo. E eu tô aqui. Inteira. Porque quando a gente aprende a se escolher, a gente finalmente aprende a escolher alguém também. E se você chegou até aqui, é porque de algum jeito, essa história também falou com o teu coração, né? Porque eu aprendi que o amor de verdade, ele não tem manual, não tem hora certa, não vem pronto. Ele vem cheio de silêncio, de dúvida, de coragem e, às vezes, de espera. Hoje, quando eu olho para trás, entendo que algumas pausas não são fim, são só respiro, que às vezes a gente precisa se afastar para se reencontrar. Precisa se escolher, para depois estar pronta para escolher o outro com verdade. Mas agora eu quero saber de ti. Você já viveu um amor assim? Daqueles que não seguem roteiro, mas mudam a forma como você enxerga a vida? Você já teve que esperar alguém? Ou se esperar primeiro? Me conta aqui nos comentários. Eu vou adorar conhecer a tua história também. Deixa teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que, assim como a gente, só precisa lembrar que o amor também merece existir fora do silêncio. Porque tem sentimento que não nasceu para se esconder. Nasceu para ser vivido.